Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Tributário para o curso da OAB, o 20º exame. É um prazer conhecê-lo, um prazer conhecê-la, um prazer também reencontrá-la, você que já teve a oportunidade de estudar comigo. Hoje nós vamos trabalhar com um ponto muito importante, que é a responsabilidade tributária. Eu sou o professor Eduardo Sabag e estou muito feliz de iniciar mais uma OAB ao seu lado e ao lado da querida amiga professora Josiane Minardi. Nós dois vamos cuidar de você, vamos permitir que você aprenda a nossa matéria e que tenha muito sucesso, tanto na primeira fase quanto na segunda fase da OAB. Eu me refiro àqueles que eventualmente quiserem estudar conosco, fazendo a opção por direito tributário na segunda fase. De um modo geral, o que você tem que saber é que a matéria, direito tributário, é muito fácil, muito tranquila, muito bonita e muito importante para quem quer, por exemplo, advogar. Uma área promissora e você tem aí um campo aberto, eventualmente, para fazer um excelente investimento. Tá joia? Agora, o mais importante foram as primeiras palavras. A matéria é muito tranquila, muito fácil. Tudo depende, como sempre, do contato com o professor. E eu irei me esforçar, e a professora Josi também. Nós nos esforçaremos para que você tenha a matéria de modo suave, tranquilo e avance na aprendizagem dessa disciplina. Como eu falava, aula número 1, responsabilidade tributária. Eu terei mais 3 aulas, então são 4 aulas de direito tributário para essa matéria, aulas que serão ministradas por mim, tá bem? Hoje vamos começar com esse tema que diz respeito à obrigação tributária. É isso mesmo, a matéria responsabilidade tributária, ela está inserida na matéria obrigação tributária. Porque nessa matéria obrigação nós temos os chamados sujeitos passivos, que são os devedores, quer do tributo, quer da multa. E quando falamos de devedor, nós estamos falando de responsável tributário. Afinal de contas, ele é um tipo de devedor do tributo ou da multa. Um tipo, porque existem 2 sujeitos passivos: o contribuinte e o responsável. Nós vamos trabalhar nessa aula apenas com a figura do responsável. E aí, de repente, a dúvida: mas professor Sabag, por que tem toda essa dedicação à matéria responsabilidade, uma aula só para isso? Puxa, essa matéria, além de ter um tratamento vasto nos livros em geral, né, geralmente ocupando um capítulo inteiro, ela é muito cobrada na primeira fase. Por isso que nós aqui fazemos esse investimento. Então eu tenho certeza de que você irá aproveitar a aula, irá gostar muito. É uma matéria de CTN, então se quiser deixar aí o CTN preparadinho, nós iremos percorrer alguns artigos. E agora a notícia boa: você vai verificar nas minhas aulas que eu trabalho com slides caprichosamente feitos para você. Principalmente você que não tem acesso a livros, né? E nós sabemos que os livros hoje estão caros. Não se preocupe, não é? Eu vou fazer de tudo para que você tenha acesso à informação que está nos meus livros, mas que você pode aqui tranquilamente acessar pelos meus slides, né? Por aula, geralmente, trabalhamos com uma média de 100 slides. Então, não se preocupe se você estudar pelos meus slides e prestar atenção à aula. Aqueles temas que serão aqui ministrados vão ser tranquilamente assimilados, tá bem? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, um prazer ficar com você e, tendo qualquer dúvida, mande lá no plantão de dúvidas, que eu prontamente irei auxiliá-lo, auxiliá-la, tá bom?
Dê uma olhadinha aqui no primeiro slide, OAB, primeira fase, 20º exame, Direito Tributário Eduardo Sabag, tem essa página de abertura. Veja ali, aula número 1/4. Eu sempre trabalho com essa organização para você entender o que estamos fazendo aqui. Responsabilidade tributária, a minha qualificação, para você saber um pouquinho da nossa história, tá bem? E agora, vamos adiante. Começando, a matéria está inserida na temática da sujeição passiva tributária. Eu falava há pouco, né? Então, se vamos estudar, olhando para mim, o responsável tributário, vamos estudar um tipo de sujeito passivo da obrigação tributária. E logo no slide, você verifica abaixo, temos o artigo 121 do CTN. Vamos ler. Ele identifica quem é o sujeito passivo. Então vamos. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: inciso 1º, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Inciso 2º, responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Notem que eu coloquei um vermelhinho no responsável para demarcar o tema da nossa aula. Então, mais uma vez, vamos bater na tecla. Você vai estudar comigo o que hoje? Responsabilidade tributária. Quem é o responsável? É um tipo de sujeito passivo da obrigação tributária. Quais são os dois tipos de sujeitos passivos? Contribuinte e responsável. Nós não nos ateremos à matéria do contribuinte. Só estudaremos aqui hoje o responsável e a responsabilidade tributária. Vamos adiante. O responsável depende de previsão em lei. E você vai notar que eu sempre digo algo e provo com artigo. Isso aí é um excelente treinamento para você, tá? 97 do CTN, confira. Somente a lei pode estabelecer, inciso 3º, a definição do seu fato gerador, da obrigação principal, ressalvado o disposto no inciso 1º, blá, 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 e ali em vermelhinho, e do seu sujeito passivo. Legal. Então, o que você acabou de aprender comigo? Que sujeito passivo depende de lei. Sujeito passivo, que é o devedor, depende de lei. Não é executivo que disciplina a matéria. É o poder legislativo. E aqui se disse sujeito passivo. Então, vale tanto para contribuinte como para responsável tributário. Beleza? Vamos adiante. Temos aí um artigo que também ratifica, confirma essa ideia. Quer ver? Sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, o que está dito aqui? Né? Que a lei, né, pode atribuir de modo expresso a responsabilidade a uma terceira pessoa, não é? E essa terceira pessoa estaria vinculada ao fato gerador, não é? E essa vinculação vai fazer com que o contribuinte seja totalmente excluído, né, do polo passivo, ou que não seja excluído, que teria uma participação, digamos, subsidiária ou supletiva. Aqui já temos um aperitivo para o conceito de responsável. Você ainda não sabe. Eu estou percorrendo alguns dispositivos para que ocorra uma aproximação aí na matéria, tá? Então, vamos adiante. O que nós temos? Classificação da responsabilidade tributária. Mas seria legal, olhando para mim, então, neste momento, antes de começarmos a classificação, que eu situasse para você quem é o responsável. Já dissemos que o responsável é o devedor, mas o contribuinte também o é. Então, como que eu distingo o contribuinte do responsável? Já sabemos que não será pela lei, porque a lei existe para um e para outro. Sabemos também que não é pela condição de devedor,
O contribuinte é devedor, o responsável também o é. Então, qual que seria o ponto? O ponto está no fato gerador. O contribuinte realiza o fato gerador, o responsável não o realiza. O responsável ele é escolhido por lei para pagar o tributo sem realizar o fato gerador. Aqui está o ponto. Vamos de novo? O contribuinte realiza o fato gerador. Responsável não o realiza. O responsável é escolhido por lei como uma terceira pessoa para pagar o tributo. E por que terceira pessoa? Porque havia duas, contribuinte e Estado. Estado credor, sujeito ativo. Contribuinte e sujeito ativo. Então, se escolhe uma terceira pessoa, que é o responsável, para pagar o tributo sem ter realizado o fato gerador. Entendeu o jogo? Portanto, meu querido aluno, minha querida aluna, com esse conceito, você já tem fôlego para entender a classificação. Qual que é a ideia da classificação? Vamos bater um papo aqui. Quando nós abrimos o CTN, e a matéria está no CTN, entre os artigos 128 e 138, você vai conhecer histórias em que se escolhem essas terceiras pessoas. Essas terceiras pessoas são os responsáveis. E lá pelas tantas, vai aparecer assim, que o fulano é pessoalmente responsável, que o Beltrano é subsidiariamente responsável, que o Cicrano, não é assim que se fala, S-I-C-R-A, Cicrano, como professor de português aqui do SERS, também sempre vou lhe dar boas dicas de português. Cicrano, não é ciclano, não. Então, o Cicrano, ele vai ser solidariamente responsável. Então, qual é a questão? A questão é que eu preciso saber de antemão o que significa responsabilidade pessoal, solidária e subsidiária. Senão, na hora H, nós vamos ter que parar o artigo para entender isso. Então, eu começo a matéria com algumas classificações. Elas serão muito úteis ao OAB, e você não vai aprender só essa classificação. Você vai aprender outras. E aí, depois, iremos para a parte mais fácil, que é ler artigo e pegar teste. Tranquilo, tá? Então, venha comigo, passe os olhos aqui nesse slide, ó. Classificação da responsabilidade. Número 1, responsabilidade pessoal versus responsabilidade solidária versus responsabilidade subsidiária. Número 2, responsabilidade dos sucessores versus responsabilidade de terceiros. Número 3, responsabilidade por transferência e responsabilidade por substituição, e que também é conhecida como substituição tributária. Não coube aí na mesma linha por causa desse sinônimo, né? E tem essa marca porque esse é um tema muito cobrado na OAB e você vai aprender comigo hoje o que é substituição tributária, tá bom? Então, vamos começar. Olha que beleza de quadro, fácil para nós curtirmos a matéria. Lá no topo, vamos com o amarelinho. Nós temos, ó, responsabilidade pessoal, tá bem? Temos responsabilidade solidária e temos responsabilidade subsidiária. Ainda que não tenhamos lido os artigos, o que faremos até o fim da aula. Eu apresento nesse momento, de antemão, os artigos. Pessoal está no 131 e 135, solidária está no 134, eu coloquei aspas, porque depois nós iremos polemizar um pouquinho, e 133, inciso segundo, está a subsidiária. Muito cuidado com a pronúncia, é subsidiária, não é subsidiária, por favor. Então, vamos lá. Responsabilidade pessoal, estou lá na extremidade, ó. O responsável, terceiro, responde com exclusivismo. Então, olhando para mim, meus queridos, isso é fácil. Quando nós encontrarmos que o João é pessoalmente responsável, significa que ele vai responder com exclusivismo e o contribuinte, você se lembra? Porque não é o jogo, responsável e contribuinte. O contribuinte ele estará excluído do ônus. Então,
Responsabilidade pessoal, ela dói mais porque ela cai apenas e exclusivamente sobre o terceiro. O contribuinte não pode ser chamado a dividir o peso com o responsável, porque a responsabilidade ela é pessoal. Beleza? Com a aula, você vai se lembrar das histórias com muita facilidade, principalmente porque nós vamos ler os artigos correspondentes. Quais são eles? Veja lá no alto, ó, é o 131 e o 135. Então não se preocupe por enquanto com essa decoreba. No meio nós temos responsabilidade solidária. Vamos ver, ó. O devedor em solidariedade responde sem uma ordem de preferência, sem uma ordem de vocação a ser seguida. E aí eu coloquei ver o artigo 124, parágrafo único do CTN. Basicamente, olhando para mim, o que seria a solidariedade? A solidariedade seria a possibilidade de chamar para o ônus um ou outro. Porque na solidariedade tributária não há benefício de ordem. E isso é um estándar previsto no próprio 124, parágrafo único. Então, o que é chamar um ou outro? Tanto o responsável pode ser chamado como o contribuinte. Sabag, então, eu vou conhecer histórias de responsabilidade solidária. Sim, o que a FGV vai fazer? Onde aparece o solidariamente, esse advérbio, ela vai colocar o pessoalmente. Então, você vai decorar comigo, vai ler daqui a pouco o 134, veja lá no alto, ó, 134, percebendo que ali está escrito solidária nas histórias que serão apresentadas. Muito bem. Agora, do lado de cá, temos a responsabilidade subsidiária. Ótimo. O que significa? O terceiro, que é o responsável em subsidiariedade, responde com uma ordem de preferência, com uma ordem de vocação a ser seguida. E que ordem é essa? Muito legal, porque o código não ensina, tá? Que ordem é essa? Em primeiro lugar, nós temos o devedor principal, que é o contribuinte. Em segundo lugar, nós temos o responsável, que é o terceiro. Então, memorize essa ordem, porque não está no código, não está no artigo. Qual é o artigo? 133, inciso 2º. Vamos lê-lo em breve. Então, olhando para mim, o que você aprendeu? Que onde aparecer subsidiariedade, haverá uma ordem de preferência. Em primeiro lugar, quem tem que arcar com o ônus é o devedor principal, o chamado contribuinte. Em segundo lugar, se for frustrada aquela primeira investida, o responsável tributário. Notícia boa, você acaba de vencer aqui comigo a primeira classificação. Aqui distingue a responsabilidade pessoal da responsabilidade solidária, da responsabilidade subsidiária. Agora vamos olhar aqui para a nossa base. Olha ali, já vencemos o número 1, vamos ao número 2. O que seria a responsabilidade dos sucessores e responsabilidade de terceiros, hein, gente? Tente aí, ó, sucessores e terceiros. Poxa, antes de abrir o slide, olhando para mim, antes de abrir o slide, você vai gostar muito do slide, mas eu quero aqui, né? Tete a tete. Quando se diz responsabilidade dos sucessores, também chamada por sucessão, significa que vai haver um evento sucessório na história tal. Quando se diz responsabilidade de terceiros, né, e é o nome que está previsto no CTN mesmo, responsabilidade de terceiros, para 2 artigos, que você vai ver em instantes, significa que não vai haver um evento sucessório. Que, de repente, essas pessoas teriam sido escolhidas por uma motivação específica, mas não teve um evento sucessório. Então, pegamos a veia da matéria. Responsabilidade por sucessão tem um evento sucessório. Responsabilidade de terceiros não o tem. Vamos ler o slide, está bem bonito para você, olha. Responsabilidade dos sucessores ou por sucessão. Quais são os artigos? São vários, olha lá. Praticamente, a gente costuma dizer
todas as histórias importantes de responsabilidade do CTN se enquadram nesse tipo de responsabilidade. Lendo o texto. Escolhe-se o responsável, que é o terceiro, em razão de um evento sucessório ocorrido, ou seja, a morte do contribuinte, operações societárias, venda e compra de bens. Agora, quem seriam aqueles terceiros com T maiúsculo, né? Ah lá, eu falava dos dois artigos, ó, responsabilidade de terceiros, ou está no 134 ou no 135. Escolhe-se o responsável, terceiro, em razão do dever de zelo que compete a este com relação ao patrimônio do contribuinte, que é o devedor principal. Então, quando se tratar do 134 e do 135, você vai ter que se lembrar disso. Não é responsabilidade por sucessão. Então, não há evento sucessório nenhum. Aquele terceiro que terá sido escolhido vai ter um dever de zelo com relação ao patrimônio do devedor principal. E aí, de repente, você fala, Sabag, mas eu vou conseguir guardar os artigos? Vai sim, porque são 5 artigos. As histórias de responsabilidade, ó, 130, 131, 132, 133, 134, 135. Com rigor, são 6. 6 artigos. Então, o meu aluno sabe as histórias de cabeça. E sabe etiquetar. Ó. Isso é responsabilidade pessoal, isso é solidária, né? E elas podem se superpor. Né? Uma não exclui a outra. Ao mesmo tempo que ela é pessoal, né? Ela pode ser por sucessão. Então, você entendeu o jogo? Eu já estou misturando as classificações. Uma não exclui a outra. Você entendeu? Então, é isso daqui que é teste legal e você tem que saber. Tá? E estamos poupando tempo, porque eu não precisarei explicar quando depararmos com tais classificações no código. Você já está sabendo. Tá? Agora vamos voltar à nossa base. O que temos ali? Temos o número 3, responsabilidade por transferência e responsabilidade por substituição, que é a substituição tributária. Olha lá, muito cuidado, a OAB, né, pela banca FGV, adora o tema, mas adora o tema. E principalmente na responsabilidade por substituição. Mas para eu explicar substituição tributária, você concorda comigo? Que você tem que conhecer a outra também, responsabilidade por transferência. Saber o que é isso, é um detalhe que distingue uma de outra, tudo tranquilo, o slide está bem caprichado, tá? Só que antes de mostrar aqui para você o slide, né? Vamos verificar o conceito então. Venha comigo. Ó. Responsabilidade por transferência. O que significa? O terceiro vem e ocupa o lugar do devedor principal após a ocorrência do fato gerador. Veja que nós temos ali o após em vermelhinho para você se lembrar do tema. Vamos lá? O terceiro vem e ocupa o lugar do devedor principal após a ocorrência do fato gerador. Quais são os artigos, né? Quais são os artigos? Praticamente todos do CTN, 130, 131, 132, 133, 134, né? Ótimo. Agora, o que seria a responsabilidade por substituição? O terceiro vem e ocupa o lugar do devedor principal desde a ocorrência do fato gerador. Se há algum artigo que pode ser associado à responsabilidade por substituição, se há algum artigo no CTN, seria o 135, mas coloquei aspas porque isso comporta discussão. Então, vamos lá, vamos suavizar isso daqui. Praticamente as historinhas que vamos conhecer no CTN enquadram-se no tipo de responsabilidade por transferência. Por quê? Porque o terceiro vai vir e vai ocupar o lugar do devedor principal, que é o contribuinte, após a ocorrência do fato gerador. Então você tem o fato gerador concretizado, nasce a obrigação tributária com relação ao fulano, que é o contribuinte. Acontece algo que vai transferir o ônus para o responsável.
Por isso que nós chamamos responsabilidade por transferência. Perceba o texto de novo lá no alto. Ó. O terceiro vem e ocupa o lugar do devedor principal após a ocorrência do fato gerador. E perceba algo mais. Você está vendo que os artigos se superpõem. Então, dependendo da historinha que nós vamos contar no transcorrer da aula, eu irei classificar com você, dizendo, olha aqui, ela é ao mesmo tempo responsabilidade pessoal, responsabilidade por sucessão e responsabilidade por transferência. Então, note que uma não exclui a outra. Estamos bem? Aliás, nós dizemos, né, se você olhar para essa base aqui, ó, que a responsabilidade por transferência, em razão da quantidade de artigos, acaba englobando ali o número 2, né? A responsabilidade dos sucessores e responsabilidade de terceiros. Engloba, né, o número 2, tá? Mas isso você vai ver depois. Agora, veja a responsabilidade por substituição. O terceiro vem e ocupa o lugar do devedor principal desde a ocorrência do fato gerador. Então, quando nós conhecermos a história de substitutos tributários, você vai ver que eles são terceiros que ocupam o lugar do devedor principal desde o momento do fato gerador. Não acontece o fato gerador conectado ao contribuinte para que venha algo posteriormente e se transfira o ônus. Não. O substituto, podemos dizer, ele já nasce como tal no momento do fato gerador. Sabag, e me dê um exemplo, pelo menos aqui dessa substituição, porque os exemplos de responsabilidade por transferência você vai sentir lendo comigo o código. Agora aqui, um exemplo. Pois não. Pense no empregador, no patrão, quando ele tem empregados. O empregado aufere renda e realiza fato gerador de tributos, como imposto de renda, como contribuições. Quer dizer que o empregado que deveria pagar esses tributos. Mas a lei vem, olha para o patrão e o elege como substituto tributário. Portanto, ele vem e ocupa o lugar do devedor principal, que é o empregado, desde o momento do fato gerador. Como que acontece? Ele vai pagar o salário para o empregado, mas ao mesmo tempo vai reter um valor correspondente a tributos, que deverá, esse valor, né, ser repassado para o fisco, uma vez que o patrão é a entidade retentora, é o chamado substituto tributário. Então, o patrão, independentemente da quantidade de empregados e das contratações que vem a fazer, ele já sabe que é substituto tributário. Não precisa acontecer nada para lhe transferir o ônus da responsabilidade, como acontece na responsabilidade por transferência. Você vai ver. Ah, Sabag, eu entendi. Então, o substituto, ele já nasce como tal, né? Ele já nasce como o terceiro, com esse ônus de pagar o tributo. É isso mesmo, a historinha do patrão é muito elucidativa. Mas veja que os slides aqui nos dão mais força, nos dão musculatura, sobretudo nessa questão terminológica da substituição, que agora nós vamos começar a tratar dela, né? Sobretudo no bloco 2. Dica de terminologia na substituição tributária. Contribuinte, devedor principal, é o substituído. Responsável, terceiro, é o substituto legal tributário. Então, o que eu quero que você memorize? Na substituição tributária, nós vamos falar muito em substituído. Quem é o substituído? É o contribuinte, que é o devedor principal. E vamos falar muito em substituto. Você pode também dizer, de modo completo, substituto tributário ou substituto legal tributário. E quem é o substituto? É o responsável. Sabag, mas por que esse aquecimento terminológico? Olhando para mim. Porque nós já vencemos as classificações
E esse bloco número 1 foi muito promissor, porque essa matéria geralmente eu dou em muito tempo, e aqui a gente corre para ensinar um monte de coisas para vocês. Então, no bloco número 1, eu já venci com você todas as classificações. E você já está preparado para investir na substituição tributária, que é o último tópico da nossa base. Dê uma olhadinha ali, ó. Você já aprendeu tudo no número 1, tudo no número 2, e já aprendeu o número 3. Mas agora, no bloco 2, nós iremos nos ater à substituição tributária. E você já viu a terminologia. Qual é a terminologia para você voltar ao bloco 2 bem animado? Terminologia. Contribuinte é o substituído. Responsável é o substituto. Porque nas historinhas de substituição, nós vamos conhecer, né, no bloco 2, eu não vou ficar falando contribuinte e responsável. Eu vou falar substituto, substituído, e você que tem que saber. Então, batendo de novo, vamos lá? Contribuinte é o substituído. Responsável é o substituto ou substituto legal tributário. Vamos fazer uma pausa, voltaremos em instantes. Até já já.